Você de casa, por acaso, sabe o que é doença hemorroidária? Popularmente, a gente conhece essa doença como hemorroidas. Elas são veias dilatadas e salientes que podem aparecer na região anal como consequência de uma alimentação pobre em fibra, prisão de ventre, gravidez. A doutora Aline Seleghini, coloproctologista e cirurgiã geral, vai explicar pra gente a diferença entre esses termos e vai trazer mais informações sobre a doença. Doença essa que muita gente tem vergonha de falar, não é, Aline? Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada. Exatamente. Todo mundo tem vergonha e ninguém fala, mas é muito frequente na população. E a gente sabe que toda doença é assim. Quanto antes você, ficar sabendo mais e prevenir, melhor vai ser. Exatamente. Né? E quanto mais quietinho você ficar, mais dor você vai sentir e pior vai ser. Mais desconforto e mais difícil para tratar depois também. Com certeza. O que é a hemorroida? Na verdade, a hemorroida, o vaso mesmo, todo mundo tem. A gente nasce com esses vasos, mas como você comentou, alimentação inadequada, esforço evacuatório, a própria gravidez pelo peso do bebê, o preparo do organismo da mulher para o parto, podem gerar a dilatação desses vasos e eles acabam saindo da sua posição habitual, gerando assim a doença hemorroidária. Então, a hemorroida todo mundo tem. A diferença é se ela fica doente, se há uma doença associada ou não. Ou não. Exato. Porque a gente fala hemorroida, acho que é porque é mais fácil de falar, não é? Com certeza. Porque o nome da doença não é esse, minha gente. Hemorroida todo mundo tem. E quais os tipos? Existem tipos? Exato. Eu trouxe até aqui para explicar melhor para vocês. Então, assim, nós temos as hemorroidas internas e as hemorroidas externas. Essa diferenciação se dá no nosso período embriológico, quando a gente estava no nosso desenvolvimento dentro do útero. E aí, então, nós temos as hemorroidas internas, que ficam dentro do nosso canal anal, que é a parte final do nosso intestino, e as hemorroidas externas, que ficam para fora. Então, a gente tem essa diferenciação que vai, inclusive, influenciar no tratamento, nos sintomas, porque pela localização, digamos assim. Então, a localização é o que vai diferenciar o tipo de hemorroida. Interessante. E a dor? Porque todo mundo fala, hemorroida, dói, fica preocupado. Existe essa dor? Pode existir, mas na realidade, o que acontece é que o principal sintoma de quem tem hemorroida não é a dor. Na verdade, é o sangramento. Então, aquele sangramento no papel, muitas vezes sem dor, pode ser hemorroida. Agora, claro, a dor da hemorroida, a dor da doença hemorroidária é de fato muito importante. As pessoas sentem muito desconforto, porque a gente tem que pensar na hemorroida como um encanamento. Então é um vaso, esse encanamento entope, fica inchado e aí por isso que a pessoa tem dor, tem esse desconforto que muitas vezes precisa de medicação, em alguns casos até cirurgia de urgência, tamanha dor, tamanho desconforto do paciente. E como que a gente falou um pouquinho o que pode gerar, né? Sim. Mas o que mais pode acontecer assim que a gente tem muita gente que fala assim, não pode comer pimenta, não tem? Exato. Me conte. Então assim, a alimentação inadequada, esforço evacuatório são os principais fatores e a questão genética. Então, se o seu pai teve hemorroida, sua mãe teve hemorroida, muito provavelmente você vai ter se não tiver hábitos adequados. Mas a questão da alimentação acaba sendo um pouco de tabu e mito, na verdade. Por quê? Todo mundo acha que a hemorroida vai surgir por conta da pimenta ou por conta do chocolate. Isso não é verdade. Na verdade, nós sabemos que a pimenta, ela tem algumas substâncias que, quando a gente come, a gente sente na boca aquele ardor, enfim. E esses receptores que nós temos na boca, nós temos receptores muito parecidos no ânus. Então, dá aquela sensação de desconforto para algumas pessoas, de ardor, mas na verdade isso não é a hemorroida. É a passagem da substância que não foi digerida no nosso organismo. A pimenta não gera hemorroida, a pimenta não vai fazer com que você tenha um quadro de crise, nada disso. É essa mesma sensação que você tem na boca, mas não no ânus, na verdade. Tem pergunta para você do WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha para a doutora. Alexandre Ilhéus Bahia. Boa tarde, Santa Receita e doutora. É comum ter crises de hemorroidas a cada 2 meses ou quando se está constipado?
E por quanto tempo devemos usar a pomada prescrita pelo médico? Feliz Dia dos Pais a todos. Doutor, eu queria já também acrescentar uma pergunta minha a respeito da cirurgia. Eu sei que antigamente a cirurgia era difícil, de difícil recuperação. Ela continua assim ainda ou facilitou um pouco mais? Legal. Bom, essas são duas perguntas muito importantes. Primeiro, uma das doenças que é um diagnóstico diferencial da hemorroida é a fissura, que é um arranhão na região do ânus, que é justamente esse quadro de dor, de sangramento, quando nós estamos com as fezes ressecadas. Então, aí o tratamento é diferente da hemorroida, normalmente um tratamento com uma pomada manipulada, que ajuda na cicatrização e principalmente a melhora do funcionamento intestinal. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, sobre a questão da cirurgia, que é muito importante. A cirurgia tradicional, as técnicas que retiram a hemorroida, ainda são doloridas, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório, nos primeiros 5 a 7 dias, porque fica uma ferida na região e tem a questão da cicatrização. Nós temos medicações que auxiliam nesse desconforto, mas ainda assim as primeiras evacuações são sim mais doloridas. Mas nós temos outras técnicas hoje mais modernas que podem ser utilizadas nas hemorroidas internas, que foram aquelas que eu expliquei dentro do canal anal, que são as técnicas por grampeamento. Então, nós retiramos uma faixa de mucosa onde as hemorroidas estão doentes e corrigimos essa área doente. E nós temos as técnicas com fios de sutura, em que nós suturamos a região guiada por ultrassom. Dessa forma, nós conseguimos colocar a hemorroida de volta no lugar e o paciente tem muito menos dor, muito menos desconforto no pós-operatório, justamente porque é uma área que tem menos sensibilidade. Então, o desconforto é um pouco melhor, normalmente bem melhor, na verdade, do que as técnicas tradicionais. Mas isso só acontece se ela é interna? Se ela é interna. Se é externa, não, é cirurgia mesmo. Aí tem que ser a técnica tradicional, mesmo porque a gente precisa ressecar, a gente precisa retirar essa região que está doente. E aí, pensando no tratamento, eu acabei trazendo também um aparelho que eu uso no consultório. Então, foi justamente o que você comentou, né? Quanto antes a gente diagnostica, antes a gente começa o tratamento. Então, não é todo mundo que precisa operar. Esse é um ponto importante. A menor parte das pessoas precisam operar, principalmente se a gente diagnostica num estadio inicial. Então, esse é o primeiro ponto. Legal. Medidas com hábitos de vida, mudanças de hábito de vida, algumas medicações via oral, as próprias pomadas, em alguns casos, podem ajudar nos sintomas e fazer com que a pessoa não precise operar, enfim. Nós temos alguns procedimentos para as hemorroidas menos avançadas, logo no comecinho, que a gente pode fazer no consultório. Um deles é a ligadura elástica, que foi esse que eu trouxe aqui. Então, a gente com um elastiquinho, muito semelhante àquele do aparelho, eu até trouxe aqui, não sei, bem pequenininho, não sei se dá pra ver. Que a gente colocava no aparelho fixo do bracket. Exato. A gente consegue realizar a ligadura da hemorroida. Então, a gente prende a hemorroida, é um procedimento sem dor, com um pouquinho de desconforto, mas que a pessoa consegue ir pra casa depois e voltar às suas atividades. E aí, eu vou tentar mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tem um elastiquinho, e aí, no próprio consultório, olha, a gente prende e coloca. Então a gente consegue... segura. Exato. Então o sangue para de chegar na hemorroida e com 5 a 7 dias esse fluxo sanguíneo é suspenso, para de chegar e aí a hemorroida cai, esse finalzinho. E aí é um procedimento menos invasivo, com menos desconforto e a gente consegue fazer no próprio consultório sem o paciente precisar ir para o centro cirúrgico, sem aquela dor da técnica tradicional. Mas daí pode voltar, doutora? Toda vez que a gente faz o tratamento da doença hemorroidária, pode voltar. Mesmo com cirurgia? Mesmo com cirurgia. Porque, na verdade, a gente trata o vaso que está doente. Mas se a gente não tratar o que gerou aquele vaso doente, outros vasos podem ficar doentes. Então, se você continuar com hábitos ruins, com alimentação que não tenha proteína, não tenha fibra, por exemplo, principalmente fibra, pode acontecer de voltar de novo. Exatamente. Porque ali na pergunta ele falou, né, de 2 em 2 meses. Exato. Porque provavelmente deve estar falhando nesse tratamento. Exatamente. Que é o pilar. Então, o tratamento das doenças orificiais, da hemorroida propriamente dito, é iniciado
principalmente com as medidas de hábitos de vida, atividade física, enfim, que a gente até já conversou antes aqui. Hidratação. Exato. E pode acontecer em algum estágio de estar tão ruim que pode dar um problema maior, doutora, ou não? As hemorroidas, assim, virar câncer, né, elas não vão virar, não vai gerar algo maligno, mas o desconforto pode ser muito grande. Então, eu tenho pacientes que falam, eu não tô mais andando de bicicleta, eu tô com dificuldade para andar de moto. Gente, não. Não tem que ser assim, né? Exato. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque eu sempre vejo, né, eu tinha um amigo que tinha, e ele falava da bendita almofada. E andava com a almofada pra lá e pra cá porque sentia incômodo. E eu falei, mas será que isso é normal? Não pode ser, né, doutora? Não, exato. Se você chegou nesse estágio de atrapalhar seus hábitos de vida, atrapalhar a sua rotina, é porque você precisa de um tratamento. Que aí você vai convivendo com isso, a hemorroida vai ficando cada vez maior e aí isso também atrapalha. Se precisar de uma cirurgia, se precisar de um procedimento, acaba sendo muito mais difícil, acaba tendo muito mais desconforto no pós-operatório. Então, eu costumo comentar com os pacientes, né? É uma balança. Olha o quanto isso está atrapalhando a sua vida. Todo dia, constantemente, diariamente, enfim. Às vezes é uma semana, um mês de desconforto no pós-operatório, mas que a gente consegue resolver e melhorar a sua qualidade de vida, que é o mais importante. Então, né? não pode sentir dor, minha gente. Sentir dor está errado, né? E é muito interessante isso que você fala, porque falamos da prisão de ventre, né? E toda vez que a gente fala, o intestino não funciona, olha onde ele pode chegar. Exatamente. Né? Porque aí vai ficar ressecado e aí vai ter as fissuras. E é onde a gente vai conseguir começar a descobrir que está com algum problema. Exato, exatamente. Na verdade, é só o comecinho, a ponta do iceberg, né, na verdade. E nesse momento, até para as mamães gravidinhas, a alimentação. Sim, a alimentação. É muito comum na gestação a gente ficar constipada e aí o aumento do peso do bebê, até o nosso assoalho pélvico, se preparando para o trabalho de parto, é muito frequente ter a hemorroida, a trombose hemorroidária. Então, alimentação, super importante, manter o funcionamento intestinal adequado. O banho de assento eu gosto muito, principalmente quando tem dor. Então, particularmente, eu gosto da água morna, às vezes até com algum chá, como o chá de camomila, que é calmante e pode ajudar também nesse desconforto. Isso é super importante. E outra questão importante que tem muita paciente que tem dúvida. A hemorroida não é uma contraindicação para o parto normal. Então, não é porque a pessoa tem hemorroida que ela tem que falar, não, agora eu vou fazer cesárea. Não, você pode sim ter o parto normal tendo hemorroida. Isso não é uma contraindicação, isso é importante também. Ai, muito bom, doutora. Muito obrigada. Volte sempre. Muito obrigada. Beijos pra mamãe que te acompanha, Sim, né? ela tá sempre aqui comigo. Linda, um beijo pra ela. Você de casa ficou com alguma dúvida? Quer saber mais? Quer, né? Porque a gente tá precisando falar bastante de intestino, não é? Acho que a gente tá desmistificando um pouco isso, né? Exato. Estamos entendendo a importância do nosso intestino. Então, aproveita. Se tem alguma dúvida, pode ligar no 11 95 653 5931. Tem o site, que é doutoralineseleguini.com.br, tá aparecendo aí pra você. E tem também o Instagram, @doutora.alineseleguini. Um beijo pra você. Muito obrigada mais uma vez.